Tristíssimo esse agora, os pais do bebê morto com dengue em Pitangueiras registraram um boletim de ocorrência contra os médicos que atenderam a criança e também contra a Santa Casa da cidade. O delegado instaurou um inquérito para investigar o caso como homicídio culposo quando não há a intenção de matar. De mãos dadas, mas devastados por dentro, o Paulo e a Tatiane tentam dar forças um para o outro após a morte do filho de 7 meses. A parte de mim, meu coração foi com ele. Hoje eu não tenho vontade nem de entrar dentro da minha casa mais, porque ele não está lá. E eu vivo à base de remédio. Um choque muito grande, sabe? Você vê meu filho ali, um menino que brincava, um menino que sorria, um menino que não dava trabalho nenhum para a gente em casa. Nenhum problema de saúde, nada. Ravi era o primeiro filho do casal, um menino muito esperado na família. Ele morreu com dengue no último dia 26 de maio, depois de passar por vários atendimentos seguidos na Santa Casa de Pitangueiras. Segundo os pais, na primeira consulta, dia 22, já houve suspeita da doença porque a criança apresentava um quadro de febre e manchinhas vermelhas pelo corpo. Nesse mesmo dia, no dia 22, foi receitado para ele algumas medicações. Dentro dessas medicações e o quadro que foi apresentado para ele, uma medicação de corticoide. Mas eu, como leigo, como um pai, querendo bem para o meu filho, fomos à farmácia e pegamos a medicação para ele. E já começamos a administrar no mesmo dia. A mãe chegou a fazer um vídeo do Ravi para o pai ver como ele estava após a primeira consulta. Teve uma melhora e estava sorridente. Foi a última lembrança em vida. Fala pro papai que a minha febre passou e eu tô brincando. Fala, papai, minha febre passou, papai, e eu tô brincando. Papai. Só que no dia seguinte o bebê piorou e voltou para o hospital. Um outro médico o atendeu e manteve o medicamento à base de corticoide, que, segundo especialistas, pode aumentar o risco hemorrágico em pacientes com dengue. Mesmo assim, a criança foi dispensada para casa mais uma vez. Os sintomas se agravaram. As fotos registradas pela família mostram a evolução das manchas pelo corpo e o menino mais roxinho. E aí, foi para a Santa Casa novamente. Aí eu vi que eu fui arrumar a meinha do pé dele, as pernas dele estavam roxas. Aí eu chamei uma enfermeira. Eu falei, enfermeira, meu filho não está bem. Aí já pegaram ele, levaram para um quarto. A respiração já estava muito ofegante dele, o pescocinho dele já estava inchado. E lá ali começou os procedimentos, colocaram o respirador nele para ele poder respirar melhor. E ali não achava veia nele, sabe? E foi o quadro, ele foi piorando, aí os médicos veio, levou ele para outra sala, dali eu já não sei mais o que fizeram. No meu modo leigo, uma negligência médica, porque não foi um dia só, não foi um dia, depois de uma semana, depois do outro mês, não, foram 3 dias consecutivos, um dia após o outro. É essa a minha indignação de não ter feito nada. Para mim, uma negligência. O delegado de polícia, Cláudio Messias Alves, instaurou um inquérito para apurar o caso como homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Agora os médicos serão ouvidos e a Santa Casa, que está sob intervenção da Prefeitura de Pitangueiras, deverá prestar os esclarecimentos. Para o advogado da família, houve negligência por parte do hospital. Já analisando o prontuário médico, eu entendi que houve, por parte do primeiro médico, uma imperícia no atendimento médico, então a gente pediu para poder instaurar esse inquérito para apuração desse crime. E, paralelo a isso, a gente também vai fazer um pedido através de uma ação civil, que é uma ação de indenização contra a Santa Casa, porque o Ravi, infelizmente, ele não foi atendido por nenhum pediatra, ele foi atendido por clínicos gerais, que os 3 primeiros dias não tinham especialização nenhuma, inclusive o primeiro médico se formou, se fez inscrição no Conselho Regional de Medicina dia 28 de dezembro de 2023, ou seja, ele não tinha nem 6 meses de experiência. Os pais pedem justiça. Até por busca de respostas que nós não temos, simplesmente não temos respostas de nada.
O que foi? Por quê? E eu não vou viver com essa interrogação na minha cabeça. Eu vou buscar por justiça. Que não aconteça com outras crianças e que outras mães não venham passar o que eu estou passando. Porque a dor da perca de um filho não tem explicação. E ele estava aprendendo a gatinhar, ele estava aprendendo com uma criança normal, estava começando a aprender, com 7 meses. Eu já estava planejando o aniversário dele. Sabe, as coisas, quando o pai dele chegava em casa, era a alegria dele com o pai dele. E hoje a gente não vê mais isso. O vovô chegou, menininho. O vovô chegou, menininho. Cadê o nenenzinho, pai? Cadê o nenenzinho, papai? Gislene Lopes, de Pitangueiras, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Pitangueiras informou apenas que não possui acesso a dados de pacientes atendidos na Santa Casa da cidade, porque são protegidos por lei. O hospital está sob intervenção do próprio município desde junho de 2021. Vamos falar mais sobre esse assunto, então. No nosso núcleo de jornalismo está o doutor Jean Alves, advogado. Já agradeço a presença do senhor aqui, doutor, mais uma vez. O delegado de Pitangueiras instaurou um inquérito, então, para investigar o caso como homicídio culposo quando não há intenção de matar. Esse é o início mesmo para a apuração dos fatos, doutor? Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, André, aos telespectadores do Jornal da Clube. Veja, André, é um caso muito delicado, tanto do ponto de vista da fatalidade quanto do ponto de vista jurídico. A investigação criminal, ela certamente trará um mínimo de conforto do aspecto jurídico para os familiares e também para a sociedade, no sentido de que o Estado fará uma apuração a fim de verificar de fato o que aconteceu, se a conduta dos médicos que atenderam o Ravi estava dentro dos protocolos para o caso clínico, enfim. Então, a investigação, ainda que criminal, certamente ela traz minimamente essa sensação de que o Estado está agindo a fim de identificar o que houve de fato nessa fatalidade que aconteceu com o Ravi. A Santa Casa de Pitangueiras está sob intervenção da Prefeitura. Como ficam as responsabilidades nesse caso? Pois bem, do ponto de vista jurídico, nós temos uma tríade. A responsabilidade, caso ocorra, não há necessariamente, principalmente neste momento preliminar, como nós apontarmos indícios de que houve responsabilidade civil, administrativa ou criminal, sendo que a criminal é sempre individual. Então, essas apurações preliminares são importantes para verificar, como eu disse, se basicamente os protocolos de atendimento para o caso clínico foram minimamente observados ou não, do ponto de vista criminal, essa investigação por homicídio culposo. Veja, ainda que houve a fatalidade, é preciso verificar se no caso concreto houve a observância da cautela necessária para o caso concreto. A negligência é quando o médico deveria agir e deixou de fazer algum procedimento que competia, como determina os protocolos do CREMESP. E também a imperícia, como anunciou o advogado, é a falta de aptidão técnica. Lembrando que, por si só, a ausência de especialização de um pediatra para o atendimento clínico de uma criança não significa que ele foi perito. O médico que está devidamente inscrito no conselho e regularmente formado, ele está apto, ele já demonstrou, tanto pela conclusão da graduação quanto pela própria inscrição, que ele está apto para atender. Então, por si só, a ausência de especialidade, aí no caso da pediatria, não é um indício de imperícia. Mas, para além de toda a investigação criminal, aí sob a presidência do delegado de polícia, será determinante o parecer do CREMESP. É o parecer do CREMESP, ou seja, de médicos mais que estão aptos aí a fazer a verificação e a rediscussão do caso, a fim de identificar se houve algum tipo de irregularidade na conduta desses médicos que fizeram o atendimento do Ravi ou não. Segundo o advogado da família, os médicos que atenderam o bebê, inclusive o primeiro que receitou corticoides, mesmo com suspeita de dengue, não são pediatras, são clínicos gerais. Como deve ser a contratação desses profissionais quando tem intervenção da prefeitura? Teria algum critério que pode ter sido deixado de lado e aí isso precisa ser apurado também, doutor?
Eu entendo o questionamento, mas como eu já havia adiantado, André, não. O médico clínico geral ele está apto, inclusive, para realizar o atendimento de urgência a uma criança. A falta de especialidade não traz a inaptidão deste profissional da saúde para o atendimento. Então é preciso que realmente o CREMESP faça uma investigação mais pormenorizada a fim de se saber se os protocolos para o caso clínico, os protocolos mínimos foram observados. Isso tudo, André, para verificar se houve uma irregularidade no atendimento. Mais de um profissional atendeu o Ravi, o que já dá um indicativo aí de que uma linha clínica foi seguida e não somente uma tomada de decisão individual. Então, repito, é o CREMESP quem fará uma rediscussão técnica e não somente jurídica para esse caso, a fim de apurar aí se houve ou não irregularidade por parte do atendimento dos médicos que participaram aí do caso clínico do Ravi. Dr. Jean Alves, advogado, agradeço a presença do senhor aqui no Jornal da Clube mais uma vez. Um grande abraço. Sou eu quem agradeço, André. Obrigado.